Boa tarde, meus amigos. É com muita alegria que a gente inicia mais um domingo de atividades no nosso Centro Espírita Joana d'Arc. Esse domingo tão especial para a nossa nação, onde brasileiros de todas as partes do nosso país têm ido às urnas para registrar sua contribuição cidadã nesse momento tão especial da nossa nação. Que bom nos encontrarmos aqui nas redes virtuais do nosso Centro Espírita para orarmos, meditarmos sobre a vida, em especial sobre a fidelidade cristã ante a nova era, como é o tema da nossa exposição de hoje, para que nessa meditação e nessa oração nós registremos a nossa contribuição para com a coletividade. Nós, antes de iniciarmos a atividade com a exposição da nossa Luísa e com a mensagem de abertura, recordamos, acompanhe a nossa programação pelas redes sociais, tanto aqui no Facebook como no Instagram, em @JoanaDarkMT. Você fica por dentro da nossa programação de atividades, mesmo as virtuais, nesse período de isolamento social, e a nossa programação de trabalho, aos domingos e às segundas-feiras, e aquelas outras atividades que acontecerem extraordinariamente. Acompanhe a gente, tanto aqui no Facebook, quanto lá no Instagram, para ficar por dentro dessa nossa programação de trabalho. Para a abertura das nossas atividades, nós leremos uma mensagem, melhor dizendo, do Espírito Sheila, chamada Desequilíbrios, onde ela diz o seguinte: há 3 estados da alma que representam um perigo iminente de queda: a mágoa, o rancor e a cólera. Se nesses estados de desequilíbrio você pudesse enxergar além da esfera física, veria densa nuvem de matéria mental escura envolvendo-lhe os centros do perispírito. Ao cultivar esses estados negativos, você cria para si próprio a psicosfera tóxica que o afetará de várias maneiras. Por esse motivo, tente evitar que o desequilíbrio tome conta do seu mundo interior. Quem aprende a vigiar pensamentos e emoções, preserva-se do mal que nasce em nós mesmos, ameaçando a nossa paz. Saúde e equilíbrio são aquisições conquistadas com o pensamento elevado e hábitos corretos. Vamos orar? Querido Mestre Jesus, a nossa gratidão pela oportunidade de nos reencontrarmos aqui, vinculados ao teu coração misericordioso, para refletir sobre o compromisso assumido diante da nossa existência, para meditar na exposição, na palavra amiga da nossa expositora, que para tanto pedimos, Mestre, nos envolva em sua vibração de amor, de carinho, envolvendo nossos familiares, nossos lares, cada uma das pessoas aqui presentes, envolvendo com especial solicitude nossa Luísa, que na tarde e noite de hoje tem a responsabilidade de conduzir as nossas reflexões. Fortalece-nos, Mestre, nos infundindo bom ânimo, perseverança, boa vontade, e inspirando ainda cada uma daquelas pessoas que serão eleitas na noite de hoje, que seguirão para um eventual segundo turno, mas que em todo o Brasil têm sido convidadas a contribuir para a construção de um mundo melhor. Inspire nossos políticos, inspirando as pessoas de responsabilidade, de bom ânimo, em todas as frentes de trabalho da nossa comunidade, em todo o planeta, que estão convidadas a essa manifestação humana, amorosa e caridosa para a materialização do mundo de regeneração. Fortalece-nos, Mestre, e nos inspire hoje e sempre. Que assim seja. Que Jesus nos abençoe na atividade de hoje, que tem como tema a fidelidade cristã ante a nova era, e a exposição será feita pela nossa amiga Luísa Leontina, que é a atual presidente da Federação Espírita do Estado de Mato Grosso. Muito obrigado, Luísa, pela sua participação. Uma boa exposição. Muito obrigada, boa tarde, Tiaguinho, boa tarde a todos. É com muita alegria que aqui estamos e agradecemos essa oportunidade de estarmos juntos nessa tarde e um pouco da noite também, é claro. Muita paz em nossos corações. Falamos da fidelidade cristã diante da nova era e estamos refletindo
sobre mensagens maravilhosas que já vieram entre nós para que possamos estar pensando na importância desse momento. A mentora Joana de Ângeles tem uma mensagem que ela fala que opera-se na Terra, neste instante, a grande transição. Anunciada nas Escrituras, como nós sabemos, o apóstolo João anunciou, e também confirmada pelo Espiritismo. Daí a importância de nós estarmos realmente assim, com esse pensamento, com essas ideias, desse momento de transição que dará início a uma nova era. Bezerra de Menezes, ele nos diz o seguinte, que soam-se na espiritualidade superior os clarins que anunciam a nova era. Então, nós sabemos, assim, que é um momento importante. E um momento importante para que nós possamos juntos estar refletindo o que podemos nós fazermos enquanto indivíduo, enquanto família, enquanto grupo espírita, o que podemos juntos fazer para ajudar neste momento de implantação da nossa era. Nós vimos a nossa lição de abertura, que coisa maravilhosa. Que quando alimentamos pensamento de mágoa, pensamento de ressentimento, quanto desequilíbrio a gente não traz, mas se alimentamos pensamento de harmonia, pensamentos equilibrados, nós trazemos saúde para o nosso interior, não só saúde espiritual, como também saúde corporal, saúde mental. Viveremos sim com os nossos desafios desse momento. Viveremos aí com a pandemia do Covid-19, mas com a fé, com a esperança, em dias melhores, numa era nova. E somos nós que somos convidados para estarmos nesse momento. Quer seja onde estivermos, com a atividade que estivermos, mas lembraremos sempre do convite de Jesus, há mais de 2000 anos, quando ele fala, está no Evangelho, segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora. Então, nós, enquanto trabalhadores, o que podemos fazer neste instante para termos esse pensamento fiel aos ensinamentos cristãos? Procuraremos, neste instante, buscar o Evangelho de Jesus. Mas antes, vamos refletir naquele pequeno núcleo que é a base da nossa sociedade, que é o que chamamos de família. Como conduzirmos a nossa família a termos a fidelidade cristã? Porque, como nós sabemos, a família é esse pequeno núcleo, onde nós treinamos estarmos ali com uma, com duas pessoas, com 3, com 4, com 5, com 10, para estarmos na sociedade em um número maior. Então, a família é a base, é a estrutura para que nós nos habilitamos e aprendemos a viver, a conviver neste pequeno grupo, para vivermos num grupo maior. Se não conseguirmos viver em equilíbrio neste pequeno núcleo, não conseguiremos também viver em equilíbrio na sociedade, na nossa escola, no nosso grupo espírita, no nosso grupo de trabalho. Daí a importância de termos, de sabermos, de construirmos esse equilíbrio dentro do nosso próprio lar, lembrando que existe um plano divino para a família, um plano onde nós somos convidados a aprofundar no significado da vida. Um plano, como diz a mentora Joana de Ângeles, um plano pré-estabelecido, que pode haver também um replanejamento, mas também onde deve haver o equilíbrio, a harmonia. Eu me recordo aqui de uma mensagem do senhor Praeiro.
onde ele diz o seguinte, que para levarmos a mensagem cristã, é importante que tenhamos a harmonia dentro de nós. Se não temos a harmonia dentro de nós e no nosso grupo, nós não conseguimos levar esta mensagem. Mas quando esta harmonia é estabelecida dentro de nós, em exercícios que somos convidados a fazer diariamente, superando os pensamentos negativos desequilibrantes, mas trazendo, como a nossa lição de abertura falou, esse equilíbrio, essa harmonia, esse bem-estar, que nos gera essa harmonia para que nós possamos também estar em harmonia num grupo maior. Se estamos em harmonia conosco mesmo, se estamos com a nossa família, esse pequeno núcleo da sociedade, onde quer que nós estejamos, nós conseguimos manter essa harmonia e conseguimos também levar um pouco daquilo que já conseguimos. Muitas vezes não conseguimos grandes mudanças, mas as pequenas mudanças que vamos conseguindo diariamente, nós somos convidados a estar distribuindo como semente, compartilhando, entendendo o significado maior da vida em família, essa estrutura. A família não é apenas esse grupo doméstico que nós falamos, a família, mas é um grupo de espíritos que se reúnem com um planejamento de evolução espiritual, adrede estabelecido. A evolução em grupo. Mas aquele filho está me dando muita dor de cabeça. Mas é com aquele filho que eu sou convidada a desenvolver o meu equilíbrio interno, a manter a minha organização interna, os meus pensamentos equilibrados. Mas o fulano é muito desequilibrado. Como está aquela raiva que eu sinto quando eu estou em casa, enquanto mãe, enquanto esposa? Como está a minha neurastemia enquanto pai de família? Que muitas vezes lá fora nós não temos, porque estamos vestidos do que nós chamamos de verniz social. Mas dentro de casa, onde nós vemos sem esse verniz, surge às vezes essas viciações que ainda trazemos dentro de nós, que somos convidados a estar transmutando-as para virtudes. Somos convidados a ressignificar, e um convite que não foi feito aqui, mas com certeza no plano espiritual, onde nós fomos muito bem treinados para estarmos aí neste programa de família. E quanto crescimento, quantos exemplos que nós não vemos dentro dos próprios lares, quantas pessoas nos dão exemplo vivendo na simplicidade, mas crescendo espiritualmente, crescendo ali junto com a sua família. Então, é importante que nós lembremos, né, desta importância de nós estarmos aí no nosso aperfeiçoamento contínuo. No Livro dos Espíritos, há uma questão que ela nos esclarece o seguinte, que é importante que os espíritos contribuam com a evolução uns dos outros. E os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os filhos pela educação, que está na nossa questão 208 do Livro dos Espíritos. E essa educação que Kardec fala, ele deixou muito claro que não é só aquela educação dos livros, a educação formal, essa é a mais fácil, mas é a educação informal, esse contato, essa convivência, essa confiança que nós vamos adquirindo uns com os outros dentro dessa estrutura chamada família, que muitas vezes não se consegue da noite para o dia,
mas vamos crescendo com as dificuldades que surgem, com os desafios que surgem, com os pequenos problemas que emergem dentro da vida familiar, que vão nos convidando a estar solucionando dentro desse entendimento maior. Nós temos a nossa pequena história, que é essa história da vida familiar. E temos uma grande história, que às vezes, enquanto espíritos encarnados, nós não temos grande noção dessa grande história, mas convidados a fazer parte dessa grande história, como filhos de Deus que somos, trazendo ainda uma série de dificuldades, mas nos humildando e vendo onde podemos estar melhorando. E quando nós falamos em fidelidade cristã, não tem como nós afastarmos dos ensinamentos do Evangelho de Jesus. E nós recordamos aqui, quando Jesus passou na casa de Zaqueu. Quando Zaqueu, Jesus disse a ele, desce que hoje estarei em sua casa. Amélia Rodrigues fala que Zaqueu não desceu, mas ele até escorregou de tanta alegria e de tanta emoção. E Jesus foi, e a família de Zaqueu esperou de coração aberto. E Jesus disse, Zaqueu, hoje a salvação entrou para a sua família, porque todo vazio existencial foi sendo preenchido. Zaqueu era um homem bom, mas com certeza, com o vazio existencial, como nós da atualidade, hora por outra, temos ainda. Então, os corações foram abastecidos, eu imagino, que naquela noite Jesus falou do reino dos céus que há dentro de nós, falou da fé, orou o Pai Nosso, ensinou a família de Zaqueu a orar. Zaqueu não era mais o mesmo. E a partir daquele instante que Jesus entrou na sua casa, aonde Jesus estava, Zaqueu estava ali, ouvindo o mestre, aprendendo. Zaqueu, como nós, queria aprender. Nós temos muita vontade de aprender. Muitas vezes ainda muita dificuldade, assim também era ele. Mas estava ele ali. Quando houve o momento do Calvário, Zaqueu ficou vazio de coração. E agora, o seu mestre? Onde estaria o seu mestre? Procurou os discípulos muito ocupados. Mas um dia, ouviu falar que um tal de Saulo Paulo passaria por Jerusalém. E ele foi. E Paulo conta a sua visão de Jesus. E Zaqueu diz no livro de Ivone do Amaral Pereira, se aquele momento do encontro com Jesus foi importante para Saulo, para Paulo, para ele também foi importante, porque aquela oportunidade que não teve de conversar com os apóstolos, porque eram muito cheios de trabalho, muito procurado pelas pessoas, Paulo explicou para ele, Zaqueu, você já pode levar a mensagem cristã a tanta pessoa para ser ajudada, a tanta criança, sem mãe, sem pai, a tanta mãe, sem seu companheiro, que precisa de um equilíbrio, de uma palavra amiga, a tanta pessoa que precisa ser ajudada. E Zaqueu, naquele instante, torna-se ainda mais fiel a mensagem cristã, uma fidelidade plena, entrega-se ao trabalho cristão, distribui a metade dos seus bens, abastece a sua família com o que precisava, e diz ele, se me faltar alguma coisa, eu vou dar aula para os alunos nas sinagogas. Se faltar os alunos, eu vou carregar água. Se não der para carregar água, eu vou ajudar a fazer casa. Entrega-se ao trabalho cristão, vai dirigir uma igreja, que assim era chamada as primeiras comunidades cristãs, e trabalha
até o final dos seus dias, com muita dedicação. E quando nós falamos em fidelidade cristã, eu recordo também da passagem de Jesus na casa de seus grandes amigos, de Maria, de Marta, de Lázaro. Jesus tinha as casas que os acolhiam muito bem. E naquela noite ele pernoitava na casa desses amigos. E ali passando, começou a conversar com aqueles que ali estavam. Todos pararam para ouvir o mestre, porque algo falava na intimidade das pessoas que o mestre não estaria muito tempo por ali. E naquele instante, Marta estava preocupada com muitos afazeres domésticos. E Maria reclama. E Jesus volta para Marta. Marta, tu estás preocupada com muita coisa e apenas uma é essencial. E se nós formos analisar profundamente nessa passagem, que postura estamos mais nesse momento que aqui estamos reencarnados? De Marta ou de Maria? Provavelmente muito mais de Marta. Mas Marta entende aquela advertência naquele momento. Vai ouvir o mestre, porque também tinha fome de saber da sabedoria celeste, da sabedoria da vida, que é aquela sabedoria que poucos ensina, e ouvir o mestre, nosso modelo, nosso guia. Eu fico imaginando com toda aquela energia que ele tinha, que quando ouvimos falar até hoje, ainda sensibilizamos o nosso interior. Imagine quem estava convivendo. Marta ouve, reflete, e toda uma mudança certamente ocorre no interior de Marta. Nós sabemos de outros encontros de Jesus na casa de Simão Pedro, e um deles está no livro Luz no Lar, Jesus no Lar, onde ele fala que certa vez, que veio ao mundo através da mediunidade de Chico Xavier, que certa vez Jesus estando na casa de Pedro, o mestre observa que naquele instante o assunto, a fala ali, se tornou menos educativa, menos edificante. E ele, com a sua sabedoria, com o seu conhecimento que tinha, que não era deste mundo, ele convida a turma naquele instante a uma reflexão. E pergunta a Pedro: Pedro, o que faz o pescador quando vai diariamente vender o seu produto? Ah, Senhor, responde Pedro, certamente escolhe os melhores peixes, porque ninguém quer os resíduos, Senhor. Ninguém quer. Pedro, o que faz o oleiro? Ah, Senhor, modela o barro, desenha, cria, esculpe ali as melhores peças, tornando-as bonitas, para que possa vendê-las. Ah, Senhor, isso é o que acontece. Pedro, mas o que acontece também com o marceneiro? Ah, Senhor, ele utiliza o serrote, ele utiliza a enxó, para que as suas peças também se adornem e fiquem vendáveis. Então, Pedro, assim também acontece dentro do lar. É importante que haja paz dentro do lar, porque essa paz, essa era nova, para ser construída dentro da sociedade. Se não a temos aqui, dentro das quatro paredes de um lar, também não a teremos lá fora, não a teremos na sociedade. Então é importante, Pedro, sermos fiéis aqui, ao pouco, para que possamos levar o nosso alicerce até a sociedade, a paz ao mundo, Pedro.
começa entre as quatro paredes de um lar, através da oração, do evangelho no lar, envolvendo as nossas crianças nesse evangelho, envolvendo os nossos adolescentes, neste momento que a nossa internet oferece tudo. Por que não oferecer Jesus? Por que não oferecer as palavras de ordem espiritual para a nossa juventude e a nossa criança? E eles gostam. Quando eles ouvem, eles gostam. Fazemos o evangelho no lar voltado para a nossa juventude, para a família toda, para que possamos crescer junto neste instante ali. Foi instalado o primeiro evangelho no lar naquele instante. E nós, cada um de nós, enquanto trabalhadores da seara do Cristo, o que somos convidados a fazermos neste momento? Me retorno novamente à lição de abertura. Somos convidados a termos a nossa saúde integral. Uma saúde integral que é feita daquele elo mente-corpo. Observarmos aí os nossos pensamentos no dia a dia. É claro que, como corpo físico, de vez em quando adoeceremos, mas procurarmos aí a nossa coragem, a nossa vontade, a esperança, sabendo que tudo passa. Mas que valores estamos desenvolvendo neste momento enquanto trabalhadores da seara do Cristo? É importante que estejamos refletindo, cada um de nós, que já tivemos e temos a oportunidade do contato com a palavra do Mestre. Estamos realizando as nossas atividades em sintonia com as sublimes leis divinas, ou estamos, essas leis que estão em nossa consciência, ou estamos atendendo o nosso ego? É importante que reflitamos sobre isso ali e desenvolvamos a nossa humildade, observando aquilo que Santo Agostinho fala, aquilo que em nós ainda precisa de melhora, sem julgamento. Trabalharmos sim com ideias às vezes diversas e diferentes das nossas, mas que estimulam o nosso crescimento. Mas saímos daquela postura que já tivemos anteriormente, muitas vezes em outras reencarnações, nos períodos inquisitoriais, sair da postura de julgamento e abrirmos para este amor ensinado por Jesus, abrirmos para o amor que Maria de Magdala entendeu, para um amor que Paulo entendeu. Se nós estamos trabalhando para atender o nosso ego, nós não estamos despertando o Deus interno que há em nós. Despertar o Deus, e Deus é amor. Despertarmos o amor incondicional que há em nós. Sairmos daquela condição gradativamente de pequenez que ainda trazemos com a nossa parca visão, mas fazemos parte, como falamos no início, de uma história maior de vida. Fazermos parte, integrarmos, trazermos para o nosso dia a dia a sublimes lei do amor. O amor que faz com que nós não julguemos. Está errado, você está errado, mas que nos aproximemos uns dos outros, que nos apoiemos uns aos outros, que adquiramos força nessa convivência. E aí eu recordo a frase de Jesus, quando ele disse para os apóstolos: já não vos chamo de servo, mas vos chamei de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Estamos trabalhando para a nossa real fidelidade cristã.
Estamos trabalhando para que haja equilíbrio em nosso interior e, naturalmente, equilíbrio no universo, equilíbrio no cosmos, que a nossa física quântica já falou isso. E há, inclusive, um escritor que fala: se uma borboleta bate umas asas no Japão, nós sentimos aqui no Ocidente. Se nós adquirimos a postura amorosa de convivermos uns com os outros, todos que estão no meu entorno passam a sentir essa energia que emerge de mim, que emerge de cada um de nós. Mas se eu entro num desequilíbrio de atender o meu ego, também eles passam a sentir a energia negativa que emerge de mim. Daí a importância de trabalharmos e dessa postura de humildade colocarmos na balança. A balança moral diária que Santo Agostinho nos ensina, uma lição que vale a pena que leiamos, que reflitamos sobre ela, que está no Livro dos Espíritos, a questão 919 e 919A, que nos traz ensinamentos profundos, para que possamos no dia a dia, nesse conviver, no conviver em família, no conviver com o grupo, no conviver com o centro espírita, com a sociedade. Jesus convivia com a sociedade da época. Se ele era convidado a participar de um casamento, lá estava ele, realizando os seus milagres, multiplicando os pães e os peixes. Vivemos sim em sociedade, que nesse momento estamos limitados, mas não estamos restritos. Nunca estivemos tão ligados como antes. E foi preciso chegar, muitas vezes, uma pandemia para vermos que existe esse aspecto online que nos une. Há poucos dias ouvi um relato de uma senhora que há muito tempo que não podia ir a um centro espírita pela sua paraplegia, mas que agora ela podia ouvir palestras de segunda a segunda, e com aquilo ela estava abastecendo o seu coração. Então, nesse momento, diante dessa era nova, que nós sabemos que estamos aí vivendo a transição, mas uma era, estamos vivendo também, ao mesmo tempo, a madrugada de uma nova era. Como está a minha autorresponsabilidade neste instante? E eu me recordo mais uma vez dos primeiros cristãos, o exemplo de Paulo, a fidelidade de entrega de Paulo, que foi muito grande. Aquele instante que Paulo estava sem visão, estava ali na pensão, e naquele instante bate a porta. Quem é? Ananias. E Paulo abre. Naquele instante, Paulo pergunta: quem é você? Sou Ananias, Paulo. Porque o mesmo Jesus que apareceu para você, apareceu também a mim. E pediu para que eu viesse te curar da cegueira. E Paulo não sabe o que fazer. Era o lobo feroz procurando ali a sua ovelha. E naquele instante, uma emoção muito grande toma conta de Paulo. Porque Ananias era aquele que Saulo achava que era o responsável pela morte de sua noiva, ex-noiva. E ali adentrava ele para persegui-lo. E naquele instante ele vê a grande lição. E Ananias aproxima-se de Saulo. Ora, coloca-se as mãos, e Saulo volta a enxergar. E saem escamas dos olhos de Saulo naquele instante. A mudança, a ressignificação. Paulo, naquele instante, não sabia se abraçava, não sabia se agradecia, ajoelhou-se. E Ananias aceitou. E por gratidão, ele pergunta: o que tens de Jesus para que eu possa aprender? E Ananias, naquele instante,
leva a Paulo tudo que ele tinha, e ali mesmo ele já começa a anotar os escritos, os ensinamentos que Jesus já tinha deixado, já escrito por Mateus, por Marcos, por João. E ele começa a entender e agradece. Queria beijá-lo. É um encontro de almas, almas que se encontram com o intuito do crescimento, almas que não se encontram por acaso. E a partir daquele instante, Paulo se torna fiel, entra-se para o seu deserto. E no deserto ele passa 3 anos, refletindo, entendendo e conversando com o casal, principalmente, Prisca e Áquila, e refletindo, estudando o Evangelho de Jesus. Era necessário para se tornar fiel para aquele momento, que ele iria levar as mensagens para todos os lados. E graças ao trabalho intenso de Paulo, foi que a mensagem cristã chegou até nós. E por falarmos neste momento de tantos exemplos maravilhosos que existe, inclusive lembrando ainda que Paulo nos momentos difíceis orava com muita fé, e certa vez ele orou e viu que chegou ali Estevão e Abigail, a sua ex-noiva. Como recém-convertido, ele pensou nos filhos que podia ter tido com Abigail se ela estivesse aqui. Imediatamente ela capta: Saulo, os nossos filhos são os filhos do Calvário. E ele pergunta espiritualmente o que ele faria com as dificuldades que ele encontraria. Ama, trabalha, espera e perdoa. Amar, eis os ensinamentos. Trabalhar para a nossa subsistência, mas compreendendo que não somos daqui. Estamos aqui de passagem, mas somos de um plano maior, da história maior que nós falamos, do plano maior de vida. E naquele instante, Paulo compreende, espera e perdoa. E quantos não foram os desafios que encontrou? E há um outro desafio, pouco comentado, mas está no livro há 2000 anos. Nós sabemos do sofrimento de Lívia. Lívia, que um dia pediu ao senador Públio Lentulus, vá, encontre ali Jesus, porque ele salvará a nossa filhinha. E o senador retruca um pouquinho, mas vai. E ele conta que foi uma das reencarnações do nosso Emmanuel, que quando Jesus chegou, ele não sabe o que aconteceu, mas naquele instante ele sentiu algo de ordem espiritual muito grande. E o diálogo com Jesus foi breve. E naquele instante ele disse, Jesus disse, a tua filhinha ficará curada pela fidelidade de sua esposa aos ensinamentos cristãos. Não pelo orgulhoso senador, que ainda não mudou, mas só com o relógio do tempo fará mudar. E ele próprio descreve, Emmanuel, na introdução do livro, que quando ele escreveu aquele livro com ajuda espiritual, ele viu que no relógio do tempo, por que ele não aproveitou aquele instante? Mas o tempo passa e depois toda a trama ocorre ali, afastando Lívia de Públio, afastando Públio de Lívia. Uma trama que foram 10 anos, 20 anos, que não dá para contarmos aqui, porque é uma história muito longa, mas vale a pena ler o livro há 2000 anos. Mas naquele instante, depois de alguns anos, de aproximadamente 20 anos, Públio é chamado para um diálogo com sua amiga
Calpurnia. E naquele instante Calpurnia diz a ele: Públio, eu estou nos meus últimos momentos de vida. E Flamínio apareceu para mim e falou da inocência de Lívia. Ela não deve isso que ela está passando. Passaram-se mais de 20 anos em que Lívia estava vivendo numa condição de isolamento dentro do seu próprio lar. Se tornara cristã, junto com sua escrava, com sua serva de confiança, que é a Ana. E ele me disse, Flamínio apareceu para mim, que já tinha desencarnado um tempo antes, e me disse da inocência de Lívia. E Públio fala, eu já estava pensando nisso, mas sabe, Calpurnia, eu vou ser homenageado pelos anos que eu trabalhei aí como senador, como serviço público, e logo após a minha homenagem, eu vou chegar aos pés de Lívia, eu vou pedir perdão, eu vou trazer as minhas honrarias que eu recebi, eu vou dizer o meu muito obrigada, a minha gratidão, tudo vai voltar ao que era antes. Mas acontece que naquela noite que estava acontecendo as honrarias aos políticos da época, Lívia foi ouvir nas catacumbas João de Cleófas, ela e Ana. E naquele instante, ela se dirige a Ana, e ali dialogando, ela fala, Ana, eu sei que a nossa intuição fala que algo está para acontecer. E se eu for chegar às arenas, eu não gostaria de ir com essa roupa, troca comigo. Ana resiste, mas atende a sua ama e troca. E Lívia, toda aquela população que estava ali na catacumba é preso. Vai para as arenas. E Lívia vai naquele instante também para as arenas. E Ana fica mais atrás, entraria por último. Mas pelas vestes de Ana, Ana não foi. Foi Lívia. E quando Ana retorna para casa, o senador a chama e ela pede para falar com o senador e diz a ele tudo o que tinha acontecido. Públio, senador, Lívia pediu para trocar. Entrou apenas na arena com um camafeu que ela tinha recebido o dia das suas núpcias, do seu casamento com Públio. Falou, eu quero entrar com os meus dois amores. Jesus, que eu aprendi a ser fiel a tudo que ele ensinou, e o meu grande amor, que é Públio. E ali naquele camafeu estava ali o rosto de Públio em alto relevo. E aí Lívia, Ana conta a ele, e o senador sai desnorteado. E quando ele sai, anda um pouco e começa a ver tudo o que aconteceu, encontra ali 2 soldados, pegando por uma pequena joia, era o camafeu. E ele pergunta, quanto vocês querem? E ele responde, e ele paga e leva o camafeu, volta para casa, triste. Chama Ana, pede Ana, traga para mim tudo que Simeão, que era cristão, deixou para ela, que eu quero ver. Já no final da sua existência, vai para Pompeia com sua filha Flávia e com Ana. E ali ocorre a erupção do Vesúvio, já era cristão naquele instante. E naquele momento final da sua encarnação, ele pede a Ana, Ana, faça a prece que Jesus ensinou. E os 3 desencarnam ali, orando. Então, nós vemos o pensamento de fidelidade cristã, pensamento de Lívia, da entrega total. Logo depois do desencarne de Públio, está lá no livro, ele vê todo o grupo espiritual recebendo, ele vê Flamínio, Calpurnia, todos aqueles, e sente a ausência de Lívia, e Flamínio aproxima-se dele e diz, Públio, para veres Lívia é necessário desimpregnar um pouco mais da matéria. E Públio ora,
E naquele instante ele vê uma luz celeste. Desce Lívia junto com Ana, abraçadas. E ele sente dois lábios tocar a sua fronte. Era Lívia, que pediu a Jesus, que pediu a espiritualidade, para que ela pudesse continuar a ajudar esses corações amigos, também no seu processo evolutivo, como lemos aquela pergunta de O Livro dos Espíritos. Um espírito vai ajudando na evolução de outros, quer esteja no mundo espiritual, quer esteja reencarnados. Daí a importância de, enquanto aqui estarmos, nesse instante, estarmos refletindo como espírita e como o espiritismo estará contribuindo para a construção da era nova, para esse pensamento cristão. Em todo lugar que nós vemos o exemplo de Maria, o exemplo de João, aquele clima que as pessoas que vão lá até hoje falam que sente todo aquele clima espiritual. É Bezerra de Menezes que vem repetir, que vem nos esclarecer através da mediunidade de Evaldo Franco. E ele nos diz, repetindo a história da trajetória do cristianismo primitivo, humildando-nos. Porque o solo que espera a incementação ainda necessita do adubo e do arroteamento. Precisa desse adubo no nosso interior. O adubo é desenvolvermos, então, essa postura. Que posso eu estar fazendo neste instante, dessa era nova? Que podemos nós estarmos fazendo agora, nesse momento da nossa humanidade, nesse momento de pandemia? Tenho refletido muito nisso. Que podemos nós, estejamos nós saindo da doença, passando pela doença, ou não tendo a doença, mas refletindo profundamente neste momento e sabendo que pensamentos de esperança alimentam o nosso interior para essa era nova. Pensamentos de coragem, de amizade, de simplicidade, de colaborarmos uns com os outros, deixarmos essa postura de sermos os corretos, os certos. Aqui eu mando e obedeço. Aqui eu devo estar colaborando, sentindo que eu posso fazer. Muitas vezes não é grandes eventos que temos que fazer, mas são pequenas coisas que fazemos e que nos fazem pequenas mudanças, transmutando pequenos hábitos, ressignificando aquele hábito que muitas vezes eu tenho de falar achando que sou certa, mas dando oportunidade para que o outro fale, entrelaçando corações amigos, ouvindo. Aprender a ouvir é uma sabedoria, e uma sabedoria que muitas vezes pouco fazemos, mas é neste instante, e ante essa era nova, que somos convidados a ser fiel no pouco, para sermos fiéis no mundo, para lembrarmos o exemplo de nossa Lívia. Naquele instante, que Lívia, que ele ficou sabendo, que Públio ficou sabendo do desencarne de Lívia, o senador lembrou. O teu império, senador, é passageiro, a tua riqueza é passageira. Então, neste momento que nós hoje, como cidadãos brasileiros, cumprimos o nosso dever cívico, indo levar o nosso voto, que nós possamos unir os nossos pensamentos, para que esses novos administradores entrem também nessa nova onda de esperança, de era nova, de mudança que nós queremos, não importa que seja. O que importa
é que a mudança para melhor aconteça neste momento de crise do nosso mundo pela pandemia e também de mudanças em nosso mundo, principalmente após esse instante significativo da nossa pátria. Que Jesus nos abençoe, todos nós, individualmente, nos nossos lares, na nossa família, no nosso grupo religioso, no nosso grupo espírita, na sociedade, onde quer que estejamos. Então, nesse instante, nós agradecemos a oportunidade de aqui estarmos e pedimos ao Senhor da vida que nos dê força para cada dia estarmos exercitando e colocando no nosso dia a dia esse conhecimento que trazemos conosco. Então, nesse instante, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, caminhando-nos para a nossa prece de encerramento, agradecendo ao Senhor da vida pela oportunidade da vida, por todas as experiências que temos passado, Senhor. A experiência da saúde, a experiência da doença, a experiência da alegria. E neste momento, Senhor, em contato com os teus ensinamentos, que possamos imbuir de entusiasmo perante a vida, Senhor. Sabemos que por nós pouco sabemos, ó Mestre, mas com a tua ajuda, tudo se torna mais fácil, Jesus. Então, Senhor, neste instante nós tornamos genuflexos espiritualmente, como Paulo se tornou perante Ananias, como Lívia se tornou perante Jesus, mas que rogamos a Ti, ajuda-nos, Senhor, a nos tornarmos mais humildes, a olharmos para dentro de nós mesmos, a crescermos, Senhor, em cada instante, na verticalidade da vida, em direção a Ti, Senhor. Mas sem a Tua ajuda, tudo fica difícil, Senhor. Mas neste momento, Senhor, temos a certeza de que o Teu olhar se faz sobre cada um de nós, sobre os nossos lares, sobre a nossa nação brasileira, Senhor. Que o Teu olhar amoroso, o Teu olhar administrador, Senhor, possa estar presente através da espiritualidade de Ismael, de Bezerra de Menezes e tantos outros, Senhor, para as nossas nações, para aqueles, ó Senhor, que vão assumir agora, que o seu olhar possa ser a sociedade, Senhor, uma sociedade nova, uma sociedade fiel às sublimes leis eternas da vida, para que possa, Senhor, amenizar as dores, as tristezas, mas que um mundo novo se acerca de nós e que começa, Senhor, dentro do nosso próprio interior. Nós te agradecemos por tudo, Senhor. Muito obrigada e que a tua paz se faça em nossos corações. Que assim seja, Senhor. Luísa, muitíssimo obrigado pela sua exposição, pela palavra de esperança, de bom ânimo, pela participação aqui conosco mais uma vez. Foi muito bom ter você aqui nessa noite. Muito obrigado. Eu agradeço e deixo aqui o meu fraterno abraço a todos. Muita gratidão. Aos amigos que nos acompanharam até agora, também a nossa gratidão pelo espaço de convivência compartilhado. Fica o convite para que você também esteja atento às nossas redes sociais nessa segunda-feira. Às 6 da tarde, a gente tem grupo de estudo, atividade virtual na segunda-feira, e às 7h30 também começa a exposição aqui pelo Facebook. No mais, pelo Instagram, em @JoanaDarkMT, você pode ter acesso à nossa programação completa e aos demais convites que a gente for compartilhando. Muito obrigado pela participação, saudade de todo mundo, um abraço e até daqui a pouco.